Vinheta de abertura. Em uma animação, ambiente de trabalho de uma indústria de proteína animal. Manuseio de carnes que são fatiadas, embaladas e acondicionadas em caminhões de carga. Título: 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Funcionários simulam incêndios. Em reunião, avaliam procedimentos. Treinam técnicas de salvamento e o uso de equipamentos. Giordano Becheleni, apresentador. Na indústria de proteína animal, existem procedimentos que você deve seguir para realizar as atividades com toda a segurança. Mas além de saber como executar as tarefas do dia a dia, é fundamental saber o que fazer em caso de emergência, como um incêndio. É por isso que toda empresa precisa ter um plano de emergência e todos os trabalhadores devem passar por treinamentos para conhecer os detalhes desse plano. Este é o assunto do episódio de hoje. Preparado? Você vai aprender sobre o que deve fazer parte do plano de emergência, as brigadas de incêndio, os treinamentos de abandono de área e como prevenir um incêndio. Em sala de aula, um homem demonstra o uso de diferentes tipos de extintor. Plano de emergência. Toda edificação é planejada para evitar situações como incêndio. Aqui, por exemplo, foram instalados equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como alarmes, detectores, luzes de emergência, hidrantes, mangueira, extintores, sinalizações de emergência, entre outros. Mesmo com toda essa proteção, a empresa deve estar preparada para qualquer incidente. Isso é feito através de um plano de emergência que você precisa conhecer. Ele é elaborado por profissional habilitado, levando em consideração aspectos como localização, construção e características de funcionamento. Depois de levantar todos os aspectos do local, uma análise de risco é realizada com o objetivo de minimizar ou eliminar os riscos existentes. No plano, que é elaborado com conhecimento do Corpo de Bombeiro, estão previstos os procedimentos que devem ser seguidos caso aconteça incêndio, explosões, desabamentos, paralisação do fornecimento de energia para o sistema de ventilação, entre outros. Nele, também deve constar o local onde ficam os equipamentos de emergência e de prestação dos primeiros socorros. A definição das rotas de fuga e do ponto de encontro para onde os trabalhadores devem se encaminhar, o treinamento e simulação periódica de situações de salvamento e ainda o sistema de comunicação e de sinalização de emergência, incluindo o contato com os órgãos da Defesa Civil. Tudo isso é feito pensando nas características de cada indústria. Por isso, em cada empresa, o plano é diferente. Para que todos sejam orientados sobre os procedimentos, o plano de emergência deve ser divulgado por meio de um manual básico que deve ser distribuído aos ocupantes da planta. Agora vamos falar um pouco sobre um EPC que é utilizado na indústria, os extintores de incêndio. Eu estou aqui com o Júlio Bandeira, engenheiro de segurança do trabalho. Júlio, eu sei que os extintores são alguns dos equipamentos que os brigadistas utilizam e que são abordados nos treinamentos. Você poderia falar um pouco sobre eles? É importante ressaltar, antes da conversa, assim, que extintor de incêndio é um equipamento utilizado, mas no princípio do incêndio, certo? Porque se o incêndio ou o sinistro tomar uma proporção maior, nós temos outros equipamentos que os brigadistas estão orientados a usar. Bom, os extintores se dividem em classes, então depende do material que está queimando, você vai utilizar o extintor. O extintor da classe A é o de água. Então é utilizado quando é material sólido que está queimando, certo? O extintor da classe B já é mais utilizado pelo pessoal de manutenção, que trabalha com questão de líquido inflamável, combustível, que ele age por abafamento extinguindo o fogo, certo? O C já é uma classe mais para pessoal que trabalha perto de quadro elétrico, equipamento eletrônico, que são orientados a utilizar. E existem mais duas classes, a classe D e a classe K, que é um pouco mais restrito o uso, mas é bom informar que existe esse tipo de equipamento. Existem outros pontos a serem abordados nos treinamentos. Você vai aprender sobre os dispositivos de alarme presentes na empresa e ainda os procedimentos para evacuação segura dos locais de trabalho. Para isso, é importante conhecer as saídas de emergência que estão descritas numa rota de fuga. Elas existem em número suficiente para que a saída do local seja feita de maneira rápida e segura. As aberturas e vias de passagem contam com placas e sinalização de emergência do tipo luminoso, que mostram a direção que você deve seguir.
Lembre-se que esses locais nunca devem ficar bloqueados ou trancados. Para ter certeza que você e seus colegas aprenderam tudo, é realizado um exercício simulado de abandono de área, como se realmente houvesse uma emergência. Giordano está de uniforme ora azul, ora branco, com luvas e abafadores de ruído azuis. Brigada de Incêndio. Agora você vai ver como a Brigada de Incêndio realiza esse exercício simulado. Primeiramente, é repassado o que cada brigadista deve fazer numa situação de incêndio. Depois eles se reúnem. O sinal sonoro específico para abandono de área deve ser tocado sem o conhecimento dos trabalhadores e você deve saber identificá-lo. A partir de agora, todos devem se encaminhar para os pontos de encontro, seguindo as orientações dos brigadistas e as sinalizações. Essa rota de fuga indica a saída de emergência para o ponto de encontro que fica fora do prédio. Enquanto isso, alguns brigadistas chamam os bombeiros. Outros cuidam de desobstruir as passagens. Outros direcionam os trabalhadores para fora do prédio, enquanto alguns realizam o atendimento de primeiros socorros. Pronto, todos os trabalhadores chegaram ao ponto de encontro determinado. O objetivo é que isso aconteça de forma organizada e rápida até a chegada dos bombeiros. E para ver se o que estava no papel foi cumprido, a brigada realiza uma reunião extraordinária depois de todo o simulado. Nessa reunião, eles observam o tempo gasto no abandono e no retorno, a duração do atendimento de primeiros socorros, a atuação da brigada, o comportamento dos trabalhadores, o tempo de chegada do corpo de bombeiros e ainda se os equipamentos apresentaram alguma falha. Prevenção. Mas além de combater, também é preciso tomar algumas atitudes para evitar os incêndios. A primeira delas é jamais empilhar as caixas até o teto, próximo às luminárias. Lembre-se que é importante respeitar os limites de empilhamento e deixar as áreas de circulação livres. Os extintores e hidrantes devem estar em local acessível, sinalizado e sempre em boas condições de uso. Em caso de queda de energia, chame o profissional responsável. Nunca religue o disjuntor por conta própria. Viu como não é complicado? Seguindo esses passos, você vai saber exatamente como agir em caso de emergência. Seguindo os procedimentos, você ajuda a garantir a sua segurança e de todos que estão aqui. Hoje você viu o que deve fazer parte do plano de emergência, os treinamentos aplicados pela Brigada de Incêndio, como realizar o abandono de uma área e ainda como prevenir os incêndios aqui dentro. A Brigada de Incêndio é fundamental para situações de emergência. Siga à risca os treinamentos propostos por ela. Continue acompanhando a série. Espero você no próximo capítulo. Tchau! Vinheta de encerramento. Na tela, 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Apoio institucional, ABIEC e ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Cubos azuis formam um retângulo. Dentro, em letras brancas, SESI. Iniciativa Confederação Nacional da Indústria.